Olá, meus queridos. Eu queria agradecer a Deus pela vida de vocês, agradecer pelo bom tempo que nós temos tido, agradecer pelo irmão Mendonça ter nos ajudado também, introduzindo o tema da divindade de Cristo. Então, no tema da cristologia, normalmente quando a gente estuda uma pessoa, a gente estuda os seus atributos, a sua natureza, né? E o que ele é, e o que ele faz, melhor dizendo. Então, quem ele é e o que ele faz. E aí nós já vimos a humanidade de Cristo, Jesus como a sua natureza humana, ele é homem como qualquer um de nós, sujeito aos mesmos sentimentos, contudo sem pecado. E aí nós vamos agora já começamos a ver a divindade de Cristo. É interessante que a gente lembre que essa divisão é puramente didática. A unio personalis é a doutrina que diz que as duas naturezas do Redentor, elas caminham juntas. As duas naturezas do Redentor, a divina e a humana, elas não perfazem duas pessoas. Não são duas personalidades, não são duas unidades de pensamento. Mas uma pessoa única que tem em si duas naturezas, uma divina e a humana, pode ser analisada de perspectivas diferentes, de uma forma a natureza humana ou divina, como nós temos feito na escola dominical, mas que é uma pessoa, Jesus Cristo. Certo? Jesus Cristo. Jesus, o seu nome humano, Cristo, o seu título, que corresponde àquela figura prometida desde os tempos passados, que viria depois para restabelecer a soberania mediada e cumprir as promessas que Deus havia feito. Então, o cristianismo, diferente das outras religiões, elas descansa não sobre um corpo de doutrinas e tudo, e embora a gente possa analisar ela daqueles ângulos, sua origem, o destino final, a validade e a ética ou moral, tudo isso ancora-se em uma pessoa. O cristianismo, ele está ancorado, deitado, fundamentado em Jesus Cristo, quem ele é e o que ele fez, o testemunho histórico de Jesus Cristo, quem ele é e o que ele fez. Então, interessante saber o que a Escritura diz a respeito de Jesus de Nazaré, e nós já vimos isso olhando a sua humanidade. Jesus era um homem como nós. E aí começamos a ver a divindade. Quando a gente olha a divindade, existem algumas maneiras de provar que Jesus era divino, o que ele tinha na mesma substância, da mesma essência, ele partilhava da mesma essência com o Pai, de maneira que tudo que o Pai era, em termos de atributos, o Filho também tinha. Uma delas é, como nós vimos, por meio de comparação dos atributos. Nós olhamos, determinados atributos pertencem apenas à divindade. Se Jesus partilha desses atributos, logo ele é divino. Outros, no entanto, a gente pode olhar de outras maneiras também. Hoje eu queria olhar de uma maneira que normalmente a gente não vê. Eu queria ver duas coisas. Primeiro, eu queria ver a divindade de um Messias sendo prometido. Eu queria perguntar, esse Messias, esse Cristo, esse abençoado, esse ungido que viria, ele de fato foi prometido como sendo divino também? Desde o Antigo Testamento, já deveria se esperar, com base nas Escrituras, um ser divino como o Messias, Ou essa foi uma construção dos seus discípulos só depois? Ou essa foi uma percepção que os outros tiveram? E aí depois, olhar um pouco, a gente não tem tanto tempo, olhar um pouco a autoconsciência de Cristo a respeito da sua divindade. Jesus, ele pensou ou deixou que os outros pensassem claramente que ele era Deus. Ele, de fato, deu as informações necessárias, ou afirmou, ou se apresentou como sendo divino. Tá bom? São essas duas coisas que a gente vai fazer. Já vimos a maneira de ver que a divindade de Cristo, por meio da comparação de atributos, no último domingo. Hoje nós vamos ver através da promessa que foi feita a respeito do Messias e da autoconsciência de Cristo a respeito da sua divindade. Tá certo?
Então, dentre dos muitos textos que a gente tem no Antigo Testamento que falam a respeito de um Messias que viria, nem todos eles falam da sua divindade. Alguns se referem, por exemplo, à sua ascendência. Alguns se referem à sua obra. Então, alguns, porque o foco é diferente. Então, o filho de Eva, ele viria no futuro, mas não é dito muito a respeito da sua natureza divina. É mais o que ele faria, de quem ele viria, ou seja, seria humano, e o que ele faria, ele esmagaria a cabeça da serpente. E aí por aí vai. Né? Alguns textos enfocam mais a humanidade, outros textos enfocam mais a sua ascendência, ou a sua realeza. Outros textos focam a sua natureza, ou o que ele faria em decorrência de ser o que ele seria. Então, o Salmo 110 é um desses textos que nos ajuda a ver quem era esse Messias prometido e o que ele viria fazer. Salmo 110. Salmo 110, verso 1 diz assim: Disse o Senhor, e aí se você olhar na sua versão aí, está todas em maiúsculo, né? Disse Jeová ao meu Senhor, ao meu Adonai, Senhor, como título, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O que é interessante esse texto do Salmo 110 é que esse salmo em si, ele foi considerado messiânico por muita gente. Hebreus capítulo 5, versículo 6, assim como Hebreus capítulo 7, o escritor de Hebreus, ele lança mão desse texto para explicar a identidade de Cristo como sendo esse Adonai aqui, dizendo que havia sido feita uma promessa de Deus, Jeová, a Adonai, o Filho, de que ele reinaria, de que ele venceria os seus inimigos, e os seus inimigos iriam se dobrar a ele no estrado dos seus pés. Também Lucas, ele registra que em Atos capítulo 2, Pedro, ele lê o Salmo 110 como sendo messiânico, referindo-se ao Messias, aquele que viria, aquele que seria o rei. E aí Mateus capítulo 22, Jesus mesmo faz uso deste salmo para descrever a sua função de rei, a sua função como descendente de Davi e aquele a quem essa promessa havia sido feita. Então a gente vê nesse texto, um texto messiânico, que existem dois senhores. Esse senhorio é visto na identidade deles, né? Eles são distintos. Disse o Senhor ao meu Senhor. O Senhor de Davi, o controlador, o mantenedor da aliança, aquele que derruba os seus inimigos, aquele que lhe unge como rei de Israel, recebeu uma promessa de Jeová como sendo então Deus Pai. Então, no tempo passado, que está fora de cogitação aqui, Davi reconhece que o Pai, que Yahvé, deu uma promessa para o Senhor de Davi, o seu Adonai, o seu dono, de que ele colocaria todos os inimigos debaixo dos pés de Jesus, desse Adonai. Então, quando essa figura das duas pessoas partilhando senhorio e controle, sendo responsáveis pela execução do plano de Deus e aí participando de alguma forma com o que Deus estava fazendo por meio de Davi, a gente percebe que existe senhorio nos dois. Eles são distintos, embora partilhem o atributo de ser senhor do rei de Israel, que é Davi. O próximo texto, Miqueias capítulo 5, versículo 2. Miqueias capítulo 5, verso 2. Miqueias é um dos profetas que profetiza durante a época de Isaías, né? Junto com Isaías, ele é um dos profetas. Então, Miqueias diz assim, cadê? Onde está Miqueias?
falando da profecia da vinda do Salvador. E tu, Belém Efrata, isso é repetido em Mateus capítulo 4, quando Herodes pergunta onde é para os escribas, onde é que vai nascer, onde é que deve nascer o rei dos judeus. Eles respondem citando Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Então, a profecia direta, preditiva, de que um dia este rei, essa é uma descrição muito comum do Messias, do ungido, do prometido, ele teria uma função real, teria uma função sacerdotal também, uma função profética, mas a função real se destaca, assim, sobre as outras, em questão de números de referência. Salmo 110 é um deles, Miqueias 5:2. Então, de Belém iria nascer, bem pequeno, iria nascer o que iria reinar em Israel. Ele diz assim, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, como é que ele descreve este rei, este Messias? O Messias é prometido como nascendo ali de Belém, de Efraim, é Belém Efrata, e ele então seria um rei cujas origens seriam desde a eternidade, cujos princípios são desde os tempos antigos. Então aqui ele coloca as duas coisas juntas. Ele é um homem. Por quê? Porque ele nasce. Ele tem uma ascendência. Ele é de Belém. Ele é da cidade de Davi. Legal. Mas ele não começa a existir no seu nascimento. De alguma forma, ele existe antes do seu nascimento. As suas origens vêm desde a eternidade, ou seja, ele sempre existiu. Ele é desde o princípio. Ele é desde antes que houvesse tempo. Então, o Messias, ele é prometido como rei. Ele é prometido como um rei que nasce de uma maneira humilde, mas o seu nascimento não marca a sua origem. Ele já existia desde os tempos eternos. Isaías 9:6, durante a época de Miqueias, Isaías vai profetizar. Isaías 9:6, eu espero que vocês tenham decorado. E diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Esse filho nos foi dado como presente de Deus. O governo, a autoridade, está sobre os seus ombros. O que combina com a ideia de um Messias seria um governante. O governo, a autoridade está sobre os seus ombros. E o seu nome será. Lembrando que nome naquela época, muito mais do que o nome que nós temos hoje, não é um rótulo como nós temos hoje. Rótulo, meu nome é Tiago, né? O nome da igreja é a Igreja do Planalto, mas ela poderia ter o nome de Igreja da Mangueira, ou Igreja da Praça. E isso não teria nenhuma diferença na natureza, na composição interna, na essência da igreja. Nomes no Ocidente aqui são rótulos. Pode ser Tiago, pode ser Tadeu, pode ser José, poderia ser qualquer outra pessoa. Naquela cultura, no Oriente, principalmente na cultura bíblica, nomes estavam atrelados à descrição da natureza daquela pessoa ou situações históricas nas quais aquela pessoa foi inserida. Então, o nome de alguém foi Icabode, porque naquele momento a arca foi tomada e foi-se a glória do Senhor representada na arca. Alguns nomes vão ter rápido despojo, presa seguro, um dos filhos de Isaías, porque naquele tempo o pessoal estava levando os outros embora, né? A Síria estava conduzindo alguns para fora. Então, o nome dessas pessoas representam a situação que eles estavam vivendo. Alguns nomes representam a natureza da pessoa. Os nomes de muitos personagens da Bíblia representam isso. Tu não será mais chamado de Abrão, mas Abraão, pai, porque por pai te conduzi. Israel, porque como príncipe. E aí todos esses nomes, Isaac,
Ou Ismael, porque é o ri, né? Porque ri, eu acho que é isso. Ismael, porque Sara ri. Não, Isaac é porque Sara ri. Então, os nomes, eles estavam dizendo um pouco a respeito da natureza. O nome de Deus, como Deus se revela, os seus nomes referem-se a quem ele é. Ele é Elion, ele é o Altíssimo, ele é Shaddai, ele é o Onipotente. Aqui, então, no texto que nós vemos, e o seu nome será, descrevendo essa criança, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essas descrições são descrições da divindade. Esta criança, este menino, que será dado como um presente para a humanidade, para Israel, ele terá o governo, a autoridade de governar sobre os seus ombros, não por usurpar a autoridade, mas por deter e ter o direito de reinar. E quem ele é? Ele é Deus forte, ele é o Pai, ou o início, ele está antes de todas as coisas da eternidade. Ele será como um príncipe trazendo, paz, será o príncipe da paz. Então o Messias, mais uma vez, prometido, ele combina em si duas naturezas. Afirma-se a sua humanidade e a sua ascendência, afirma-se a sua divindade. Ele seria divino, Deus forte. Por último, Jeremias capítulo 23. Jeremias capítulo 23, versículo... Deixa eu ver aqui. Jeremias 23, versículo 5. Jeremias 23, versículo 5. Verso 1 diz assim: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz Yahvé. Portanto, assim diz Yahvé, o Deus de Israel, a respeito dos pastores que apacentam o meu povo. Vocês dispersaram as minhas ovelhas e as afugentaram e não cuidaram delas. Mas eu tratarei de castigar vocês por causa das maldades que praticaram, diz Yahvé. Que o Senhor falando. Eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver dispersado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Porei sobre ela pastores, eu mesmo, que as apacentem, e elas jamais terão medo, nem ficarão assustadas, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. A promessa de Deus em suscitar pastores que apacentem os rebanhos. Eis que vem dias, verso 5. Aí ele vai falar um pouco mais sobre a identidade desses pastores, e um deles em especial. Verso 5. Eis que vem dias, diz Yahvé, que levantarei a Davi um renovo justo. Será descendente de Davi, será de uma linhagem real, será humano, ele nascerá. E como rei, Messias será real, ele reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, nos dias deste rei, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Este será o nome pelo qual será chamado. Será o Senhor, justiça nossa. Então, ele será o Senhor, justiça nossa. Então, a gente vê que é o Senhor falando a respeito de um outro indivíduo. Esse indivíduo, ele partilha a humanidade e ele partilha a divindade. O mais interessante aqui é que, se você perceber na sua Bíblia, o Senhor, do final do versículo 6, de fato é o tetagrama, é Yahvé, não é o Adonai. Né? Todas as vezes que você tem as letras do nome Senhor, todas em caixa alta, elas se referem ao tetagrama, o nome pelo qual Deus revelou a si mesmo, o nome com o qual Deus responde a Moisés: quem enviarei? Ou quem me mandou? Quando me perguntarem quem mandou, ele vai dizer: eu sou, eu que existo por mim mesmo. Ele colocou esse nome aqui, que acho que as traduções, mesmo a NAA, não fizeram bem em colocar Senhor, mesmo que seja caixa alta. Deveriam ter colocado Yahvé. Por isso que eu leio como se fosse Yahvé, porque eu acho que esse é o nome.
Esse é um nome. Senhor, na nossa cultura, é muito mais um título. Mas ele, no final, diz Senhor, o mesmo Senhor, não Adonai, que seria esse Senhor título um pouco menor. Ainda é senhorio, ou partilha esse atributo de ter autoridade, mas aqui se refere a Deus. Ele será Senhor, justiça nossa. Ele é distinto, mas ele partilha a natureza de Deus, o Pai, o Criador, Yahvé. Então, quando a gente olha esses textos em lugares diferentes da revelação, por exemplo, Salmo 110, um pouco mais atrás, e aí vai ter Jeremias, vai ter Isaías, melhor dizendo, depois vai ter Jeremias, olhamos Miqueias junto com Isaías. Então, em textos espaçados que contam histórias diferentes da revelação, um referente à monarquia, outro ali perto do cativeiro assírio, outro perto já do cativeiro babilônico. Então, de maneira geral, o Messias, o ungido, foi prometido como sendo divino e humano, como um rei que teria autoridade, mas essa autoridade sobre tudo e todos estaria muito alicerçada ou unida ao fato dele ser também divino. Ele é o Deus forte, ele é o Senhor de Davi, ele é eterno, ele é o Senhor, ele é Yahvé, justiça nossa. Então isso parece muito com a maneira como o anjo fala com Maria. Ele será Emanuel, ele será de fato Deus com os homens. É isso. Ele será um ente santo. Ele será Deus vivendo entre os homens. É esse menino que nasceu, era Deus entre os homens. Era o Criador de Maria. Isso é gigantesco. Mas, então, o Novo Testamento, ele não aumenta, ele está caminhando na mesma direção. Esse libertador, esse Messias, esse rei, esse sacerdote, esse profeta, esse ungido abençoado, ele seria humano, mas seria mais do que humano. Seria Deus entre os homens. Ele partilharia da mesma essência e natureza de Yahvé. Tá bom? Mas aí agora a gente pode perguntar, tá certo, mas será que o próprio Senhor Jesus, ele partilharia disso, ele compreenderia a si mesmo como sendo divino, ou por permitir que os outros pensassem isso dele e não dizer coisa alguma, ou por explicar a si mesmo como sendo divino de uma maneira clara? O que vocês acham que ele faria e assim? Ele iria assim ou não? Olha, é muito comum na atualidade as pessoas acharem que, de fato, a divindade de Cristo ela é uma invenção pós-apostólica. De que Jesus, de fato, nunca afirmou ser igual a Deus e que os homens construíram isso depois que ele morreu para tentar florear a história. O registro mais antigo, historicamente, que nós temos das palavras de Cristo são os evangelhos. Temos 4 evangelhos. Um deles, pelo menos uma parte do evangelho de João, foi escrito em 125, talvez 30 anos depois apenas que o seu autor, João, havia sido morto. Isso é uma descoberta fabulosa. Nenhum documento da antiguidade ele consegue se aproximar tanto. Talvez o mais antigo, Tucídides, a gente vai ter 700 anos de diferença entre quando escreveu e a primeira cópia que nós temos. É gigantesco a credibilidade que os livros do Novo Testamento têm quando coloco ele em comparação com os outros textos históricos que se tem e acredita-se que foi o autor, de fato, que escreveu. Então, os textos do Novo Testamento, somente os 4 evangelhos, aí nós temos milhares de cópias e cópias muito próximas, bem próximas de quem escreveu, do momento em que foi escrito, como esse dos papiros de Highland, da cópia do Evangelho de João.
Então, em homenagem a essa grande descoberta, eu queria ver a autoconsciência de Jesus a respeito da sua divindade só no Evangelho de João, tá bom? Eu vou tentar fazer assim, só no Evangelho de João, para que você tenha alguns textos no Evangelho de João que possam descrever a autoconsciência de Cristo, tá certo? Então, pegue aí sua Bíblia, Evangelho de João, vamos dar uma corrida lá. Pronto, então abre aí no Evangelho de João. O Evangelho de João, ele oferece um propósito para ter sido escrito. Diz, muitos foram os sinais que Jesus realizou, os seus prodígios, os seus milagres, que eram como placas de sinalização para revelar quem ele era. Muitas foram, ele diz. Estes, porém, foram registrados, no último capítulo diz, para que creiais que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o ungido, é o prometido, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, o Evangelho de João, assim como os outros evangelhos, ele caminha na mesma direção. Então, Jesus, ele é o Messias prometido. Que tipo de Messias é esse? A gente viu que ele foi prometido como divino, mas a gente precisa ver se ele tinha uma autoconsciência, que de fato ele era divino, tá bom? Então, alguns textos. A gente tem João 1, mas fala mais de João Batista, falando a respeito de Jesus. João capítulo 5. Se a gente for lá em João capítulo 5, também vai falar, talvez, da autoconsciência de Jesus, ou de quem ele pensava ser. Tá bom? Então, versículo 19 diz assim, então Jesus lhe disse, em verdade, 5,19, em verdade lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o Filho também o faz. Certo? Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, uma ilustração, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Olha o verso 23. Isso que é Jesus dizendo, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, existe um encadeamento aqui de ideias, tá certo? Ele começa dizendo que o Filho, Jesus, ele não tem uma agenda independente. Ele não age na independência. Na verdade, ele age por cópia. Ele viu o Pai fazer e ele aprendeu ou faz exatamente como o Pai faz. Ele faz de maneira perfeita, de maneira poderosa. Tá bom? Ele diz que o Pai ama o Filho e esse mandato de fazer o que ele quer, ele recebeu do Pai. Ele dá uma ilustração, um exemplo disso no fato de conceder vida. Assim como o Pai tem condições de ressuscitar e vivificar quem quer, o Filho da mesma forma. Ele é soberano para conferir vida a quem ele quer, assim como o Pai. Ele é livre, independente para conceder vida a quem ele quer, assim como o Pai. E aí Jesus diz, então, como conclusão, que o desejo do Pai, assim como o desejo do Filho, para todos que observam as maravilhas que Jesus faz, essas que são grandes, é que as pessoas honrem o Filho da mesma forma que honram o Pai. Na consciência de Jesus, o Filho deve ser honrado, deve ser louvado, bendito, um dos dois, ou os dois. Ele deve ser, receber a atenção, a adoração do mesmo nível do Pai, sendo que eles partilham da mesma natureza, da mesma soberania, da mesma autoridade para conferir vida a todo mundo. Todo mundo vive, não somente por causa da decisão do Pai, mas também para a decisão do Filho. Você vive porque Jesus decidiu lhe dar vida. Dessa forma, você precisa honrar aquele que lhe deu vida. Deve honrar o Filho da mesma forma que honra o Pai, porque a vida que você tem
veio de Deus. Deus subsiste em 3 pessoas. O Filho, então, participa da condução da vida que você tem. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E agora aqui a gente encontra pelo menos uma aplicação. Existem muitas outras religiões, o cristianismo é religião, mas existem muitos outros sistemas de doutrina que eles honram o Filho, tá bom? O islamismo, por exemplo, ele vai considerar Jesus como um profeta, e todas as vezes que citar o nome dele, vai dizer que ele seja abençoado. E Jesus, que ele seja abençoado. Jesus abençoado seja. Ele foi um profeta, como os profetas do passado. Então, eles dão uma honra para Jesus. Assim como o Dalai Lama vai conferir honra a Jesus, assim como o budismo vai entender que ele é uma reencarnação de Buda, assim como os outros. Então, os vários sistemas vão olhar para as coisas que Jesus disse e falou e vão conferir honra a Jesus. Essa não é a questão. Se você está ouvindo isso e você acha que Jesus foi um cara legal, tá certo. O problema é quando ele é só um cara legal. Jesus diz, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Da mesma forma que honram o Pai, do mesmo modo, com a mesma intensidade, que dediquem respeito ao Filho como dedicam respeito ao Pai. Não dedicar respeito ou não honrar o Filho da forma como honram o Pai, ou desonrar o Filho enquanto tenta honrar o Pai, é um insulto ao Pai que o enviou. Na autoconsciência de Jesus, ele está em pé de igualdade em termos de receber a honra, porque ele mesmo é aquele que concede vida soberanamente a quem quer. Jesus, então, se reconhece como divino nesse texto aqui. Um outro texto, e eu estou tentando olhar os textos que são claros, tá bom? Outros textos, na sua cultura, eram mais fáceis de entender, mas era mais por inferência. A gente está no capítulo 5, a gente vai olhar agora o capítulo 8, mas no meio tem o capítulo 6. João capítulo 6 é um capítulo em que Jesus ele se levanta em exclusividade contra tudo e contra todos. É o capítulo que ele diz, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome e quem crê em mim jamais terá sede. Quem de mim se alimenta por mim viverá. Se vocês não comerem a minha carne, não beberem o meu sangue, não tem vida eterna em si mesmo. Quando ele se coloca nessa posição de exclusividade, essa posição de exclusividade é divina. Está dizendo, a menos que vocês tenham uma intimidade profunda, que se alimentem de mim, vocês não vão ter vida em si mesmo, não. Quem é que poderia dizer isso? Vida, onde é que tem? Em mim. Plenitude em mim. Salvação em mim. Não por meu intermédio, mas de mim. Eu não sou um meio. É em mim que você consegue encontrar vida. É de mim que você vai sorver vida. Então essa exclusividade de Jesus também apresenta a sua divindade. Mas João capítulo, então, a gente tem outros textos que de maneira, por inferência, a gente pode ver a divindade do nosso Redentor. Mas João capítulo 8. João capítulo 8. João capítulo 8 é um texto fabuloso. Muito legal. João capítulo 8 é aquele texto em que Jesus vai falando sobre liberdade e verdade. Que é a verdade, de fato, liberta. Ele sendo a verdade. E aí eles começam bem, no final eles vão tentar, os ouvintes, eles vão tentar matar Jesus com pedras. Mas não começou assim. O texto começa simples, Jesus falando que ele era a luz do mundo. O pessoal dizendo, você está dando testemunho de você, então provavelmente seu testemunho não é verdadeiro. Jesus diz, não é assim não. O Pai testemunha a meu respeito, o Moisés testemunha a meu respeito, outros testemunham a meu respeito, então meu testemunho é verdadeiro, porque ele está corroborado por uma nuvem de testemunhas. E aí ele vai falar dessas testemunhas, vai e volta o argumento e tudo. O fato é que chega depois de Moisés, chega Abraão. E aí no versículo 48, os judeus disseram a Jesus,
Será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Porque Jesus havia dito que eles não criam nele, eram capazes de ouvir as suas palavras, eram filhos ilegítimos, eram filhos do diabo. Então por isso que eles estão dizendo, tu tá fora de si, tu tá com um demônio, tu é um samaritano. Jesus respondeu, eu não tenho um demônio. Verso 49. Pelo contrário, eu honro o meu Pai. E aqui honro o Pai em dizer a verdade. Mas vocês me desonram, que é exatamente o que ele havia dito, o perigo do capítulo 5. Se vocês me desonram, não conseguem honrar o Pai. A única maneira de honrar o Pai é por meu intermédio. Quem honra a mim, honra o Pai. Esse foi o plano de Deus. Que honrem o Filho como honrem o Pai. Por isso que as obras dos dois são iguais. Conceder vida a quem quer. Mas vocês me desonram. Verso 50. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade, lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Estão vendo o que Jesus está dizendo aqui? A única maneira de viver para sempre é guardando a minha palavra. Essa afirmação de exclusividade não admite meio termo. Ou Jesus é tudo que afirmou, ele era um louco, samaritano e tem demônio. Os seus interlocutores entenderam dessa maneira. Ele parece ser um homem são, as afirmativas, as assertivas que ele diz, os reclames que ele faz de sua exclusividade, rapaz, só se explica de duas maneiras. Ou ele é um samaritano e tem um demônio, ou ele é... E aí Jesus era grande demais para eles. Verso 51. Em verdade, lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Então os judeus disseram, agora estamos certos de que você tem demônio. Porque Abraão morreu. Também os profetas. E você diz, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, o nosso pai que morreu. Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Eles entenderam que, se esse camarada não tem demônio e não é samaritano, então ele está falando e pensando, ele está externando a sua autoconsciência. Quem você pensa que é? Agora Jesus tem a chance de dizer quem ele pensa que é. Respondeu Jesus, se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. O que me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vocês, mentiroso, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. Ele viu e ficou alegre. Agora eu acho que isso aqui deu um nó na cabeça do povo. Espera aí, o senhor está dizendo, o senhor está achando que é maior do que Abraão, nosso pai que morreu? Jesus volta e diz, rapaz, vocês não entenderam. Quem me glorifica não é a mim mesmo, é o Pai que me enviou. Ele me glorifica. Eu o conheço. Ele diz que vocês estão dizendo que é o Pai de vocês, ele não é não. Eu o conheço, porque se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso como vocês. Por falar em Abraão, olha, Abraão, ele viu o meu dia. Ele me viu. Na verdade, ele me viu e se alegrou por ver o meu dia. Ou seja, Jesus está dizendo que houve um momento na história de Abraão que ele estava lá, que eles tiveram um encontro em que Abraão olhou, percebeu, viu Cristo, ele viu e se alegrou. Jesus é eterno, ou pelo menos anterior a Abraão. Jesus existia, eu estou dizendo Jesus Cristo, né? Esta pessoa eterna, divina, existia, recebeu afirmação e a alegria de Abraão em vê-lo. Mas Jesus parece que não respondeu ainda a pergunta, quem você pensa que é? Vamos ver se o texto diz. Então os judeus lhe perguntaram, você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Eles entenderam. Peraí, você está falando de temporalidade? Peraí, Abraão viveu muito tempo atrás? Que arrumação é essa? 2.000 anos atrás? Como é isso? E Jesus respondeu,
Eu digo a vocês, em verdade lhes digo, antes que Abraão existisse, ou viesse a existir, tivesse começo, eu sou. Tá. Então, vocês querem saber quem eu penso que eu sou? Vocês querem saber quem minha autoconsciência ou quem eu acho que eu sou? Eu sou Deus. Antes que Abraão existisse, antes que houvesse o tempo e o surgimento e o nascimento de Abraão, eu estava lá. E esse eu sou faz referência a Êxodo capítulo 3, quando Deus se revela a si mesmo a Moisés. Mais uma vez, só relembrando, eu sou o Deus que existo por mim mesmo. Eu sou o Deus independente, autossuficiente. Eu sou o Deus completo. Em relação à temporalidade, eu sou o Deus que é. Não se torna, mas simplesmente é. Quando? Desde sempre. Tá bom? Será que o pessoal entendeu isso que Jesus... Será que o pessoal entendeu que Jesus estava dizendo que era Deus? Eu acho que sim. Como é que eu vejo isso? Olha o final do versículo 59. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Por que eles pegaram em pedras? Eles pegaram em pedras porque eles entenderam que Jesus estava dizendo que era igual a Deus. E no próximo capítulo, vou dizer assim, no capítulo 10, acontece uma situação similar. Tá bom? No capítulo 10, versículo 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Agora o versículo 24 de João 10. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. A questão da incredulidade nunca é falta de informação. Para o incrédulo, não é a qualidade da informação ou a quantidade da informação, mas a indisposição de crer. Então, isso nos dá uma aplicação. Às vezes, você vai falar aos seus familiares ou pessoas que você ama, falar quem é Jesus, e você pode trazer um aglomerado de informações, de provas. Isso tem a sua validade. Você não está tentando defender a Deus. Deus não precisa da sua defesa. Está tentando defender a si mesmo, explicando por que você crê nas coisas que você crê. Mas no final do dia, não é a quantidade ou a qualidade das informações que vão gerar fé e vida. E mesmo o Evangelho de João, no capítulo 3, vai dizer que ele veio ao mundo, o mundo não creu. Eles não creram porque eles olharam a luz, eles contemplaram a luz, mas eles não quiseram se achegar na luz para que as suas obras não fossem arguidas. Eles amaram mais as trevas do que a luz. Crer é uma questão de amor. É uma questão de afeição. Não é uma questão somente intelectual. É uma questão de disposições das recâmaras mais profundas da alma. Eu creio. Quando eu creio, eu amo. Eu me entrego. Eu aceito. Eu estou subjugado. É isso. Então, crença não é uma questão de quantidade de informação. Nós somos responsáveis por dar a melhor informação possível para os outros. Mas não saia frustrado quando você, tendo feito o melhor que você pode, as pessoas não creram. Aconteceu com Jesus. És tu o Cristo? És tu o prometido? Aquele que deveria salvar o nosso povo? Nos diz, você está fazendo aí corpo mole, fala a verdade. Jesus diz no verso 25, eu já falei, vocês não acreditam. Aí Jesus continua, as obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem. Porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior que tudo.
e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Os judeus, mais uma vez, fizeram o quê? Pegaram em pedras. Assim como aconteceu no capítulo 8. Por que eles pegaram em pedras? Jesus lhes disse, verso 32, tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas querem me apedrejar? Vocês querem me apedrejar pelo quê? Eu estou fazendo um sacrilégio, como fazendo alguma coisa no sábado? Eu estou fazendo alguma coisa que é contrário à tradição dos homens, como comer sem lavar as mãos? É por isso? É alguma coisa que eu estou fazendo que é errada? É um pecado que eu estou cometendo, como aconteceu, pelo menos na cabeça deles, na vida de Estevão? Os judeus responderam, não é por boa obra que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Era isso mesmo. Era exatamente isso. Jesus, então, na qualidade de Messias prometido, o Messias prometido, ele era divino. Jesus, ele toma para si, ele era divino, ele era o Messias, ele era o Cristo, e ele simplesmente vai dizer, sim, eu sou Deus entre os homens, eu sou Emanuel. É isso mesmo que vocês estão entendendo. Acontece no capítulo 8, agora acontece aqui no capítulo 10. O interessante aqui é que eles entenderam. A nossa tentativa moderna de dizer, não, é porque eles entenderam errado e tudo tal. Bom, existe um problema de moral então aqui, porque Jesus deixa que eles entendessem dessa maneira e não diz diferente. Jesus, então, ele é um desonesto, é um embusteiro. Jesus, ele é imoral, porque ele está dizendo que as pessoas, permitindo que as pessoas pensem que ele é Deus, sem ele ser. Eu acho que é muito mais difícil sustentar esse negócio do que dizer o contrário, né? Seria muito mais fácil para ele se ele dissesse, não, para que é isso? Eu não sou Deus, não. Eu sou o Filho de Deus, eu sou um Deus menor, eu sou um ser angelical, né? Mas ele deixa que eles pensem, ele dá todas as informações, ele é claro de que ele de fato é Deus entre os homens. Então Jesus, ele nunca mentiu assim, ele nunca nega que de fato ele é Deus. Existe autoconsciência, tanto em informar quanto permitir que as pessoas lhe tratem como Deus. O último texto, no capítulo 20, quando Jesus é ressuscitado dentre os mortos, né? No capítulo 20, verso 24. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então Jesus se apresenta vivo, uma vez mais, as pessoas acabam não crendo, né? Tomé era um desses, que só... Eu ver para quê? Daqui que vem os Tomés, né? Então os discípulos disseram, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vi o sinal dos pregos nas mãos e não puser ali o meu dedo, ele queria tocar. E não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Eu só acredito vendo. Então, pouco tempo depois, versículo 26 de João 20, passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse, que a paz seja com vocês. Logo disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e veja as minhas mãos. Estende a tua mão e ponha no meu lado. Eu não sei se ainda sangrava e tudo, mas acho que deve ter sido uma experiência encorajadora, mas só depois de ter sido vergonhosa. Tocar significa você não creu. Eu disse por 3 vezes que isso iria acontecer, você não creu. Agora eu quero que você pegue a sua mão e coloque aqui na minha ferida, no meu lado. Seria uma ferida glorificada, obviamente, mas ainda assim seria uma marca dos cravos. Não sei se ele colocou assim o dedo e atravessou do outro lado, mas imagine você com uma ferida. Você quer ver? Pois vem cá, toca aqui, toca aqui. E logo Tomé disse, versículo 28, ao que Tomé lhe respondeu. Jesus dá um carão nele, né? Não sejas incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu, verso 28, Senhor meu e Deus meu.
Então, Tomé, um dos discípulos que havia andado com Jesus por 3 anos, agora depois de ressuscitado, ele faz uma declaração formal, clara, falando para Jesus, porque respondeu a ele, Senhor meu e Deus meu. Tu és o meu Senhor, tu és o meu Deus. E aí Jesus não fala absolutamente nada. E aí desconfiar disso seria desconfiar da moralidade de Jesus, da perfeição de Jesus, né? Seria desconfiar. Porque ele deixa que as pessoas pensem que ele é Deus sem ele ser. Isso teria um problema. Então, quando a gente olha a revelação bíblica, não somente por comparação de atributos, ou tentando encontrar no ministério de Jesus os atributos que são comunicáveis apenas na divindade, mas também olhando as promessas do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias e também a autoconsciência de Jesus, pelo menos no Evangelho de João, a gente consegue ver que Jesus de fato era divino. É o que a Bíblia ensina. E Jesus, então, como sendo divino, ele deve ser adorado e honrado como o Pai honra. E que, de fato, não existe abraçar o Pai sem antes beijar o Filho. Qualquer meio que passe por fora, né, que não cruze pela cruz, pela vida de Cristo, é um meio pagão. É um meio fora, aquém do que Deus tem nos dado em Cristo. Quer conhecer ao Pai? Conheça o Filho. Ele é a exata expressão do seu ser. Nele consiste ou existe, habita toda a plenitude da divindade. Como a gente conhece a Deus conhecendo o Filho. Como a gente adora a Deus por meio do Filho. Como a gente fala de Deus às pessoas falando a respeito do Filho. Como nós amamos ao Pai por meio do Filho. Foi assim que o Pai planejou, para que honrem o Filho da mesma forma que honram o Pai. Na presente dispensação, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele deve ser compreendido como uma pessoa única, né, a unio personalis, uma pessoa, uma unidade de pensamento que comporta 2 naturezas, uma divina e uma humana. Então, na teologia, a gente fala de mistério e tensão. Existe tanto mistério quanto tensão aqui. Como se deu o relacionamento dessas 2 naturezas? Como as 2 naturezas são preservadas sem entrar em simbiose? Como elas são preservadas sem se misturarem, sem uma entrar na outra, sem a natureza humana ser deificada e sem a natureza divina ser humanizada? Como é que essas coisas caminharam? Essas são perguntas para a nossa próxima EBD, sobre a união hipostática e a doutrina da kenosis. Como Deus se faz homem sem deixar de ser Deus. Como homem se torna ou é Deus sem deixar de ser homem. Esse é o plano de Deus. É assim que nós gostaríamos de ver. Tá bom? Deus abençoe. Fica com Deus.